quero fazer uma reflexão com vocês hoje sobre velocidade, paciência e educação. Ou velocidade, paciência e aprendizado, melhor dizendo. E queria usar como pano de fundo essa pintura que tem aqui na sala da minha casa. Foi um presente, né, que minha esposa ganhou de uma amiga artista plástica. Esse quadro é uma releitura de uma obra do Picasso que trata, né, de uma mulher, talvez a mãe, né, o nome do quadro é Claude, Paloma e Françoise, ou Claude, Françoise e Paloma, e acho que isso retrata a família do Picasso aqui de alguma maneira. E de um modo geral, o que tem nesse quadro? Né? A gente vê um menino que escreve ou desenha alguma coisa no papel sobre uma atenção muito cuidadosa e interessada e carinhosa aqui de uma menina, talvez a irmã, olhando ali, observando o que é que ele está fazendo, e uma figura feminina atrás, né, numa pose ali de proteção e de ao mesmo tempo de atenção focada, de interesse genuíno sobre aquilo que está sendo feito, que é a figura da mãe. Será que esse tipo de situação de aprendizagem, ele aconteceria hoje da mesma forma? Então essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui pra gente. Como é que seria uma situação dessa hoje na maioria das casas, na maioria das interações entre adultos e crianças? E aí eu pedi a ajuda para o chat GPT me ajudar a imaginar como que seria esse quadro nos dias de hoje. E a gente vê que o celular provavelmente estaria presente, né? Talvez, enquanto as crianças estão ali distraídas, desenhando ou conversando, a mãe ou a professora ou o tutor ou o adulto que está com elas ali estaria aproveitando aquele tempo para dar uma checada no WhatsApp. Ou talvez até a outra criança que está esperando a vez dela para poder desenhar já vai ter também perdido a paciência e ido para o celular. Então hoje a gente está vivendo uma situação onde a velocidade com que as coisas acontecem, ela está desproporcional àquilo que é possível de se aprender. O aprendizado é algo que carece de tempo, de esforço, de repetição, né? As crianças, nós seres humanos, aprendemos muito rápido, mas não é tão rápido e tão divertido, tão fácil quanto um vídeo, um joguinho de celular. E isso tem causado problemas sérios, porque a gente está começando a viver um paradoxo onde as crianças nasceram num paradigma onde desde muito pequenas elas já são incentivadas ao menor sinal ali de tédio a pegar um celular e assistir um jogo, ou ver um vídeo, né, jogar um joguinho, alguma coisa nesse sentido, e isso faz o quê? Que elas se acostumem com uma quantidade enorme de estímulos o tempo todo para poder fazer alguma coisa ficar interessante. Sentar numa mesa e observar as pessoas, outra pessoa desenhando, ou sentar na mesa do jantar e simplesmente estar com a família e conversar com a família, parece pouco, porque elas estão acostumadas com um nível frenético ali de estímulos, de coisas que são projetadas para que ela tenha atenção. Tudo que está na internet, tudo que está nos vídeos, todos os games, eles são projetados para atrair a nossa atenção. Então tudo que não tem esse mesmo nível de estímulo passa a ser algo desinteressante para as crianças. E a gente está recebendo nas escolas crianças que já nasceram com o celular na mão. Mas o problema não para só aí. Essas mesmas crianças também têm contato com pais e com adultos que também já não têm a mesma paciência, que estão ali o tempo todo, qualquer 30 segundos que alguém abaixou, uma das crianças abaixou o olho aqui para poder fazer uma atividade, opa, dá tempo de eu conferir se tem alguma coisa acontecendo aqui no WhatsApp. Então, essa velocidade, essa crença de que tudo tem que ser rápido e que a gente não pode desperdiçar nem um segundo de tempo, isso está colocando a educação numa situação de paradoxo. E nós aqui na Dell recebemos
reclamações, queixas de pais, de professores, de supervisores, enfim, de gestores escolares, todos querendo saber, e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue ter uma sala de aula, consegue ter um ambiente de aprendizado com as crianças com esse nível de dispersão, com esse nível de ansiedade, com esse nível de pressa para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida? Isso é um problema, e é um problema complexo, que está estruturado, que está embasado dentro de um sistema educacional que não é privilégio só do Brasil, isso não acontece só aqui no Brasil, As pesquisas mostram que no mundo inteiro essa mesma questão em relação à velocidade, ao excesso de estímulos, das telas, etc. e tal, isso acontece no mundo todo. E o que a gente percebe é que a escola, ela está numa posição muito difícil, porque se por um lado ela precisa de seguir uma série de legislações, uma série de normativas que impõem que a educação seja feita de uma determinada maneira, por outro lado, todo mundo que está dentro da escola consegue perceber que esse modelo que a gente está usando não está adequado mais com a realidade que a gente vive. Mas como é que muda isso? Mudar isso, pessoal, é bom deixar claro, é um problema bastante complexo que envolve mudança de legislação, etc. e tal, que foge um pouco do nosso alcance aqui. Mas existem brechas, e esse é que é o ponto. Existem brechas, existem oportunidades dentro de uma sala de aula normal que é possível trabalhar com coisas que sejam interessantes e que vão respeitar a velocidade do aprendizado. Tá? E hoje eu quero falar para vocês aqui de duas coisas que são fundamentais, ou de duas oportunidades que estão aí abertas, que a gente pode aproveitar para poder trabalhar um pouco mais com esse nível de interação que vocês estão vendo aqui. Tá? A primeira delas é a educação infantil. A educação infantil, ela é mais aberta, ela é mais simples, ela tem menos legislação, menos normas ali de acompanhamento, que aprisionam a escola no modo de fazer. Ela é muito mais aberta, ela é muito mais livre. Mas ela tem um ponto que é fundamental, e esse ponto também é uma cilada importante. O ponto fundamental da educação infantil é que ela está sujeita a uma menor pressão sobre conteúdo e performance. De uma forma geral, a nossa sociedade ainda não olha para as crianças e quer que as crianças aprendam a ler e escrever com 3, 4 anos de idade, numa velocidade impressionante. A gente não espera isso delas, por enquanto. Mas eu falo isso por enquanto porque existem sim famílias, existem sim pais que querem que as crianças aprendam a ler e escrever com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, e se ela puder fazer isso num nível ali rapidíssimo, seria melhor ainda. Mas então, aproveitando esse momento da educação infantil, onde as famílias ainda preservam um pouco mais o tempo, e dar a essas crianças a oportunidade de explorar, de ver, de ter calma e paciência, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, a educação infantil, ela é um espaço. O que ela precisa, então, dentro disso tudo que eu estou falando aqui? Ela precisa de ter calma, de ter paciência, de deixar as crianças explorarem as interações, as oportunidades de aprendizado, seja de fazer um desenho, seja de tentar escrever alguma coisa, de ter a calma, a paciência, o cuidado de enxergar, de ver o colega fazendo e não só dele fazer o tempo todo, da criança sozinha fazer ela o tempo todo. Então essa coisa do observar, do ser capaz de se entregar a uma situação do outro, isso aí é um ponto bastante importante e rico e que ainda acontece na educação infantil. O que é que a gente tem que cuidar enquanto adultos, enquanto educadores, enquanto pais? Deem às crianças tempo, paciência, para que elas possam
passar por uma exploração e elas vão aprender, elas vão aprofundar naquela exploração que elas estão fazendo na velocidade delas e não numa velocidade que a gente impõe para elas. Oportunidade número 2, projetos, aprendizagem por projetos dentro de sala de aula. Aprendizagem por projeto é algo que é um mundo de coisas, né? Eu posso estar querendo falar 1 milhão de coisas com o termo aprendizagem por projetos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que isso é uma técnica que pode ser usada da educação infantil até a graduação, sem restrição, desde que eu use em projetos mais curtos. E o que é o projeto? O que é o aprendizado baseado em projeto? É uma aprendizagem onde alguém, aqui no caso, né, um adulto, coloca um desafio, propõe uma atividade e os participantes vão procurar as informações e vão consolidar o aprendizado à medida que desenvolvem o projeto. Isso é uma postura ativa, exploratória em relação ao conhecimento e não uma postura passiva onde o professor fala, o aluno fica aqui escutando e recebendo tudo que o professor está colocando para ele. É o aluno, é o estudante que vai buscar, correr atrás daquilo que ele precisa para poder desenvolver aquele projeto. E isso traz uma mudança fundamental no aspecto velocidade. Porque a velocidade aí vai ser a capacidade de cada estudante, de cada grupo, de assimilar aquele conteúdo. Então, existe um respeito, existe uma consideração sobre o momento de cada um. E a busca do projeto é uma busca de significado. Por que é que eu tenho que aprender isso? O que é que eu preciso aprender para resolver o meu problema? Então, essa construção de significado, essa construção da narrativa, isso requer tempo, isso requer redundância, né? A gente precisa de entender o significado de alguma coisa por meio de várias interações até que eu possa criar e chegar a uma conclusão do que aquilo realmente significa. Não é da primeira vez que a gente vê alguma coisa que a gente entende o significado daquela coisa. Deixa eu fazer uma pausa aqui para poder falar de um conceito teórico importantíssimo que vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer com esse princípio da redundância, tá? Imagina a situação, eu vou usar um exemplo aqui bastante caricato, mas para vocês entenderem com muita facilidade. Imagina uma criança de 3 ou 4 anos tentando entender o que é que significa, por exemplo, o crucifixo que ela vê nas igrejas, tá? Ou no pescoço das pessoas. Existe um símbolo religioso, eu estou usando o símbolo religioso aqui porque isso é amplamente conhecido por todo mundo, tá? Um crucifixo é algo que na nossa sociedade é amplamente visto. Só que a criança, quando vê aquele crucifixo ali pela primeira vez, e alguém pode virar e falar, isso aqui é Papai do Céu, isso aqui é religião, isso aqui é Jesus Cristo. Mas quando ela vê essa mesma cruz fincada na beira de uma estrada, por exemplo, ela vai perguntar, mas aqui é uma igreja? Não, essa cruz está aí porque provavelmente alguém faleceu nesse trecho da estrada e aí a família colocou uma cruz ali para lembrar a morte daquela pessoa. Percebem o nó que isso pode dar na cabeça de uma criança? Não, mas espera aí, a cruz é uma coisa boa ou a cruz é uma coisa ruim? Né? E sem falar das tipologias de crucifixo que tem. Tem um crucifixo que é só a cruz, tem crucifixo que tem, né, a figura lá do Jesus crucificado, né? Tem uns que estão bastante sofridos, tem outros que nem tanto, e por aí vai. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que para uma criança entender o que significa esse crucifixo, ela precisa de passar por várias experiências diferentes, com vários crucifixos diferentes, para que ela possa entender a nuance do que significa um crucifixo que representa a morte de alguém que faleceu na estrada e um crucifixo que representa uma religião, uma crença
né? Alguma coisa muito maior do que isso. E esse exemplo, ele ajuda a gente a entender que outras coisas muito mais simples, né, como por exemplo, em que época viveu Picasso, ou se ele pintou um quadro desse tipo aqui lá nos anos 1800 ou 1900 ou 2000 qualquer coisa, nós precisamos de muitas referências para a gente chegar a uma conclusão sobre um assunto. E o problema da velocidade hoje na sociedade que a gente vive é que a gente quer fazer as coisas tão rápido, de uma forma tão acelerada, que a gente assiste um resumo de alguma coisa e acha que já entendeu. A gente não está se dando tempo de ir e voltar e passar por todas as situações, por todas não, pelo menos por várias situações diferentes, para que aquela construção de significado ela ocorra. Então, a pedagogia por projetos, e isso é o que a gente faz dentro da ADEL, a aprendizagem por projetos, ela nos ajuda a orientar e dar esse tempo para que o significado daquela aprendizado, daquela aprendizagem ocorra. As crianças, os adolescentes, né, os jovens que passam por uma experiência de projeto, eles aprendem indo e voltando sobre o mesmo tema. Eles vão passar pela mesma situação várias vezes, mas não fazendo a mesma coisa. É como se fosse uma cebola em várias cascas e a cada volta, né, a cada casca que você coloca naquele conteúdo, a sua aprendizagem, a sua percepção sobre aquele conteúdo amplia muito. E o cuidado que nós temos que ter, então, em relação a isso é o quê? É o benefício da profundidade em relação à quantidade. A gente vive numa sociedade hoje de informação e a nossa escola continua sendo uma escola baseada em conteúdo, em reprodução de conteúdo. Vocês já viram a quantidade de livros, né, que uma criança leva para a escola, a pilha de conteúdo que ela tem todo ano? O peso da mochila dessas crianças, né? Todo aquele conhecimento que está ali, que supostamente ela deveria assimilar e internalizar, a gente vive hoje num mundo onde a informação está em qualquer lugar. Né? É fácil de achar quando que foi que Picasso nasceu, por exemplo, ou quando foi a Segunda Guerra, ou quando foi a Revolução Industrial e coisas do tipo. O que é difícil? O que é difícil é saber o que isso significa, que impactos que isso tem para minha vida, o que eu ganho, o que eu perco, né? O que hoje na vida que eu tenho, ela vai melhorar ou piorar com essa informação. Então esse é um ponto essencial que a gente muitas vezes está deixando de cuidar. Então, para finalizar, para não estender demais aqui, o que eu queria colocar para vocês? Hoje a gente tem um problema fundamental relacionado à velocidade, paciência e aprendizado. A nossa crença de que tudo tem que ser rápido e que tudo tem que ter um bem-estar maravilhoso está sufocando a nossa capacidade de aprender. Por quê? Porque o aprendizado requer algum esforço. Esse esforço requer passar por momentos que são tediosos, né? Você aprender a escrever o seu nome, talvez você se lembre disso, né? Eu tenho um nome muito grande, né? Sérgio Augusto Lana e Silva. Eu morria de preguiça de ter que copiar a ficha do meu nome desse tamanho quando eu aprendi a escrever, e carrego esse trauma até hoje, tanto que eu comecei a reduzir meu nome, né, para poder ser só Sérgio Lano, uma coisa mais rápida, porque o trauma que eu tive de aprender a escrever e parecia que demorava meia hora para eu terminar de escrever o meu nome inteiro, é algo que me chocou até hoje. Mas beleza, eu passei por uma educação que me fez, né, repetir isso até que eu conseguisse decorar aquela grafia ali, e foi chato, foi. Aprendi. Hoje, o que é que está acontecendo? A gente não quer passar por esses dissabores. A gente está
perdendo a paciência. O que é a paciência? Paciência é essa virtude de passar por dificuldades, por desconfortos com calma, sem hesitação. A nossa crença de velocidade hoje é tão grande que se algo não for rápido, a gente nem considera. Como é muito bem representado naquele filme que ganhou o Oscar em 2022, Tudo em Todo Lugar, o tempo todo. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito divertido, tudo tem que ter uma história curiosa, uma coisa legal, né? Tem que ser surpreendente, tipo arrancar o chiclete debaixo da mesa e comer, né? Para aquilo ali ser alguma coisa uau, que vai dar um monte de likes, e aí sim eu vou ter a atenção que eu quero e vou entrar no fluxo que eu gostaria dentro das redes sociais. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E esse quadro, ele fica aqui na sala da minha casa, não é à toa. É um lembrete para nós, para todos nós, sobre a beleza que está por trás disso daqui. Sobre o que é que significa você presenciar um momento de aprendizado. Então, na hora que você estiver com seus filhos, com seus sobrinhos, né, com seus alunos, né, esteja com eles, preste atenção, calma, dá uma desacelerada, deixa a coisa acontecer. E lembrem o seguinte, que não é a quantidade de informações que vai fazer com que você ou que seus alunos, seus estudantes sejam sujeitos relevantes. Isso aí é apenas dados, tá? E os dados estão em todo lugar. O que realmente faz a diferença é o que você faz com esses dados. E o que você faz com esses dados significa que você entende, compreende aquilo ali. Então a nossa ênfase não tem que estar na quantidade de coisas, e sim no significado que a gente dá para cada uma das coisas, tá? E aí, para fechar, relembrando, lembrem, né, das duas oportunidades que a gente tem abertas dentro da escola, como ela é hoje, sem precisar de fazer grandes reformas. Uma é a educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil é mais livre. As escolas, os professores, os educadores têm mais espaços. Tem mais espaço para poder trabalhar. E o que é que precisa na educação infantil? Calma, paciência por parte dos pais, paciência por parte das famílias, para entender que o processo de aprendizado, ele precisa de ir e voltar. Ele precisa de passar pela mesma coisa várias vezes para que ele possa se consolidar. E a segunda oportunidade é a metodologia de desenvolvimento de projetos, que pode ser feita da educação infantil até a graduação, que se for feita em projetos curtos, você não precisa de grandes transformações dentro da escola. Realmente ter uma escola totalmente baseada em projetos é difícil de manter, é difícil de sustentar por vários aspectos, mas projetos curtos, que vão durar aí 2, 3 aulas, ou talvez se houver uma união entre vários professores dentro daquele mesmo ano letivo, ele pode durar talvez 1 semana, 2 semanas, né? Como muitas vezes acontece na véspera da Feira de Ciências. Os professores se unem, colaboram entre si para que eles formem o projeto que vai ser apresentado na Feira de Ciências. E nesse espaço é possível ver esse tipo de coisa acontecendo. As crianças, os estudantes descobrindo e tendo prazer em presenciar a descoberta, mesmo que seja do colega, que não seja dele mesmo, daquilo que vai ser mostrado, daquilo que está sendo construído para uma apresentação na Feira de Ciências, tá? Então lembrem disso, cuidem de vocês, e se precisarem de conversar com alguém sobre como desenvolver projetos dentro de sala de aula, como desenvolver atividades que possam permitir a condução de projeto, né? Ferramentas para isso, fala com a gente. Tem um monte de coisa aqui que a gente pode ajudar vocês.